E aí, minha gente, nós temos um assunto que pode ser considerado uma inovação de atração e retenção de talentos ou uma polêmica. E aí, o que vocês têm pensado a respeito das organizações que têm crescido aqui no Brasil, que estão oferecendo no seu pacote de benefício o tratamento de fertilidade? Esse é o seu Pensar Muda Tudo, podcast que faz você repensar e pensar sobre diversos temas ligados ao mundo corporativo. Eu sou a Fê Leite, neurocientista, psicóloga e a fundadora da Mandacaru Think. E para trazer para a gente luz a esse assunto, eu estou com muito feliz em trazer para o nosso estúdio a Mariana Bittencourt, a doutora Mariana Bittencourt. Mariana, seja muito bem-vinda e estou aqui muito ansiosa porque é um assunto que para mim realmente tem muita escuridão e você vai me ajudar e ajudar também os nossos ouvintes a sair daqui dominantes sobre fertilização, sobre tudo isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. É um prazer inenarrável estar aqui. Eu fico feliz de ser convidada para esse tipo de abordagem, esse tipo de podcast, para trazer esse tema que, infelizmente, a falta de conhecimento ainda é muito grande. Eu sou médica, 35 anos, carioca, fiz a minha formação toda voltada para a saúde da mulher, então, em cirurgias minimamente invasivas, endometriose e reprodução. Então, eu amo tratar a mulher do início ao fim e a reprodução é meu alvo de especialidade, que eu tenho muito prazer. Quando a gente pensa em reprodução ou na maternidade, vamos pensar assim, quando a gente pensa na decisão da maternidade, a gente pensa no método mais clássico possível que nossos pais e mães ensinam, que é a cegonha trazendo o bebê para a gente, ou em outras formas mais como adoção e tudo mais. Mas quando a gente começa a falar em reprodução assistida, há uma distância de conhecimento. Você consegue explicar para a gente quais são os métodos de reprodução assistida? Claro. Bom, então assim, só para introduzir um pouco, é que hoje em dia a nossa sociedade atual mudou a faixa etária de construção de família e construção de prole, né, de filho. Então isso tem um impacto direto na capacidade reprodutiva da mulher ao longo do tempo. Então sim, tem o método tradicional, que é tentar em casa, que é o namoro programado ou o namoro em si, e existem as técnicas de reprodução. A gente normalmente divide a técnica de reprodução em baixa e alta complexidade. Então, as técnicas de baixa complexidade vão compreender tanto o coito programado, que é o namoro programado, e a inseminação intrauterina, e temos as técnicas de alta complexidade, que é a fertilização in vitro. Só que dentro da técnica de alta complexidade, a gente tem a possibilidade de congelamento de óvulos. Então, a gente fala que a alta complexidade ela vai abordar a mulher tanto para a construção de prole, que seria a formação de embrião, quanto no congelamento de óvulo, por exemplo, por diversas causas, como social. Você falou que está tendo uma grande mudança antropológica de formação familiar e também do perfil de mulher também, porque nem sempre essa mulher está numa formação familiar. Muitas vezes eu conheço amigas que tomaram a decisão pela maternidade como uma carreira solo. Qual é o perfil da mulher hoje que tem buscado a reprodução assistida? Bom, eu pensei muito sobre essa pergunta quando você me enviou, porque eu queria entender o que eu ia falar. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o papel da mulher, né? Então, a gente tem a nossa capacidade reprodutiva deflagrada quando a gente menstrua pela primeira vez. Todo mês, e eu falo isso para as minhas pacientes novinhas, todo mês o nosso corpo prepara a gente para engravidar. A menstruação é um anúncio de que não houve gestação no ciclo anterior. Então, a gente, mulher, tem que lidar, quando eu explico isso, que o nosso corpo, o nosso organismo foi preparado para ter a possibilidade de gerar um filho, tá? Então, a questão é que hoje em dia a nossa sociedade mudou o empoderamento. Vamos lá. A nossa sociedade mudou, as mulheres estão muito mais empoderadas, muito mais inseridas no mercado de trabalho e a constituição familiar tradicional, ela mudou. Então, a maioria das minhas pacientes, por exemplo, são solteiras. A maioria das pacientes não encontrou um parceiro ideal e não sabe se quer encontrar.
tem casais homoafetivos, tem mulheres que têm relacionamentos que o parceiro não quer ter filho. Então, o perfil que eu falo hoje das mulheres que vêm no meu consultório pensando em preservação social, que seria adiamento da maternidade de maneira calculada, vai ser um perfil de mulher inserida no mercado de trabalho. E aí tem 2 vieses. Primeiro, porque ela não sabe, às vezes, se ela quer, ou ela não tem um parceiro para querer, e às vezes porque ela tem medo do afastamento do trabalho ser um prejuízo para ela, na capacidade dela de evoluir, enfim, de ser promovida, de ser evolução, de perder oportunidades. Então, eu falo que esse é o perfil principal. Então, são mulheres jovens, na maioria das vezes entre 30 a 35 anos, bem inseridas no mercado de trabalho, que têm outros focos naquele momento, que não sabem se quer ter mãe e que não têm parceiro. Interessante você falar isso, porque me remeteu à minha avó. Minha avó ficou 18 anos grávida. Perfeito. Foram 18 gestações. Ela está viva até hoje, tem 97 anos e não tem nenhuma comorbidade. O corpo dela realmente cumpriu a sua função. Tanto que os benefícios na saúde dela, cognitiva e física, são notórios. Quando a gente vai para o recorte da minha mãe teve 3 filhos. São só 3 filhos. Eu já tive somente um. E fico pensando, e realmente eu tomei a decisão de não ter o segundo filho, em função, como é que eu vou chegar para a minha empresa e dizer que estou grávida de novo, ou que eu de novo vou ter mais um afastamento organizacional? E isso, quando eu comecei a pensar nesse tema, e conversei, vamos trazer esse tema, porque a gente tem uma dicotomia no Brasil, porque nós temos ainda empresas que é muito difícil você chegar e dizer eu quero engravidar ou que eu estou grávida, enfrentar uma licença maternidade de 120 a 180 dias, lidar com a amamentação e com um período de 2 anos onde a criança fica doente, onde a mãe tem que se ausentar. E foi o que você disse, a responsabilidade afetiva, às vezes ela é unilateral ou por um conceito social e preconceituoso, fica muito na carga da mulher. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem percebido grandes empresas como a LinkedIn, o Grupo Meta, o Grupo Fleury, a PepsiCo, que são grandes empresas que começaram a ofertar no seu pacote de benefícios o congelamento de óvulos ou o tratamento de fertilização. Você tem já recebido pacientes e mulheres que estão enviadas pelas organizações, tem tido esse apoio financeiro? Sim, eu falo que isso é uma ferramenta que deveria fazer parte de todas as empresas, assim. Eu acho que quando uma empresa ela se preocupa em avaliar esse perfil reprodutivo do empregador dela, né? Então, ela diminui um pouco a diferença de gênero, né? Porque o homem, ele consegue construir uma família e não parar a sua vida profissional. E a mulher, ela vai ter essa pausa. É uma pausa estratégica de 120, 180 dias, mas ela vai ter. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, tido muitas pacientes de empresa. As empresas que eu faço tratamento não são essas que você citou. Então, a Microsoft é uma, Mercado Pago é outra, tá? Mercado Livre também. Mercado Livre. Isso, Mercado Livre. Então, assim, eu acho incrível. E eu acho incrível por vários motivos. Eu acho incrível porque a mulher, ela consegue diminuir aquele peso e aquele medo, né? Aquela aflição que ela vai passar de tirar um pouco, sair um pouco do mercado de trabalho sem que isso seja prejudicial a ela, sem que isso diminua a capacidade dela, sem que ela seja vista com outros olhos. E, além disso, você consegue ter um planejamento melhor. Então, assim, eu tenho uma paciente atual, por exemplo, que ela tem 38 anos, ela está num cargo alto da empresa. E ela falou, Mariana, eu não posso engravidar por 2 anos, porque para mim vai ser muito importante esse momento agora de formação. Então, o tratamento de reprodução veio para essas mulheres que não sabem se querem ter, se querem adiar e que não querem perder esse espaço no mercado de trabalho. Eu acho que a empresa ela precisa focar nesse acompanhamento da mulher, tanto na parte de financiamento e proporcionar um tratamento de reprodução pago, ou se não pago totalmente, pago na sua grande parte. E, além disso, ela tem que dar ferramentas para essa mulher que está grávida, para essa mulher que teve filho. Então, assim, eu canso de mandar relatórios para a empresa para pedir que a minha paciente, após 35 semanas, por exemplo, não vá presencial, porque ela não consegue mais dirigir.
porque a distância do abdômen para o volante é pequena e que ela pode fazer um esquema híbrido, ela pode fazer um esquema home office. E aí aquela mulher que pariu, que ela voltou da licença maternidade dela com 120, 180, desesperada, né? Porque assim, ela não sabe se ela perdeu muita coisa, se ela perdeu oportunidade. E aí, vamos lá, a babá falta. E Eu aí, não consigo babar. não Tô com uma consigo amiga minha que ela babar. falou, Fernanda, eu não consigo, eu moro numa região onde eu não consigo contratar e eu não consigo voltar para a vida profissional em função de ter 2 filhos. E a angústia. Porque você falou uma coisa assim, que as empresas estão oferecendo tanto para mulheres quanto para homens, eu acho que isso é maravilhoso, mas o homem não tem tanto essa discussão da faixa etária que ele vai ter. Eu acho que acaba sendo um viés e uma realidade, acho que não é nem viés, é um fato e dado que acomete nós mulheres. Porque ser mãe aos 40, tá tudo bem, mas eu também vou continuar sendo mãe aos 60 anos de uma pessoa de 20, aos 70 de uma pessoa de 30. Já o homem não sofre tanto essa pressão social a respeito disso. Isso também afeta na decisão? Totalmente. Na verdade, o time do homem e da mulher é totalmente diferente. Então, principalmente para essas pacientes que chegam perto dos 35 anos, quando a gente tem uma evidência de queda na capacidade reprodutiva mais acentuada, todo ano que passa, a gente diminui a nossa capacidade reprodutiva, mas acima dos 35, essa curva é um pouquinho mais acentuada. E o time para o homem não é esse. Entendeu? O homem ele vai envelhecer do ponto de vista reprodutivo com 45 anos. Então, são 10 anos de diferença. E ele nem atenta a isso, Nem na atenta, verdade. nem Ele não tem, atenta. ele não, isso a sociedade não olha para um homem de 40. Olha, ele não tem. Eu tive um podcast com uma doutora chamada Cecília Braz. Ela falou que eu estou aposentada, que meus ovários estão aposentados. A gente não olha para a próstata de um homem e fala, essa Não. próstata está aposentada. Até né? porque a próstata do homem está produzindo aí até muito além, né? Não, com certeza. Então, esse time da mulher, e aí é muito complicado, né? Porque daí você pega uma mulher jovem, é uma menina, 35 anos, inserida no mercado de trabalho. E aí ela começa a namorar, e aí, ai meu Deus, aí meu óvulo tá diminuindo, minha médica falou que eu vou diminuir minha capacidade reprodutiva, daí eu congelo o óvulo, mas eu tô com um parceiro, a gente vai morar junto. Poxa, e se a gente for tentar engravidar? Não, calma aí, engravidar só um instantinho. Eu pensei em ter filho com 45, com 43, com 42, e eu falo, amor, querida, não dá. Não dá. E uma coisa que eu falo que eu acho super engraçado para as minhas pacientes é que elas vão lá, se programam, congelam um óvulo antes dos 35, aí eu falo assim, olha, antes dos 35, essa é a sua chance da gente formar um embrião no futuro, mas aqui, escolhe bem o esperma, tá? Não vai me escolher esperma acima de 45, por favor. E elas morrem de rir. Eu falo, mas é verdade, você está aqui preocupada, congelando seu óvulo nova, e aí você vai lá e me escolhe um esperma mais velho, que vai diminuir sua chance reprodutiva? Ela, não, doutora, pode deixar. Então, assim, são discussões de que o gênero realmente, como tudo, né, da mulher e do homem, mas, assim, existe uma pausa feminina que não existe para o homem. Tem uma paciente minha que ela fala, Mariana, o homem vai lá e dá R$2 no tratamento, praticamente. Vai lá, colhe um sêmen, vai lá, colhe um espermograma, faz um examezinho de sangue, o outro. A gente está aqui, ó, estimula, funciona, fica aqui na apreensão, efeito colateral, e o homem não. Então, assim, o homem, ele participa menos. Isso não quer dizer que não existam homens que Sim. vistam a camisa e que participam. Mas a verdade é que a mulher carrega uma responsabilidade muito maior. Tá? E assim, as empresas que eu tenho feito o tratamento, os maridos são os funcionários. Então, assim, esse benefício se estende à parceira Sim, do funcionário. sim. Isso para mim é incrível. Tá? Isso, do que eu li, eu achei a parte mais incrível, porque eu pensei assim, será que estão oferecendo somente para as funcionárias? Não, está extensivo também aos seus dependentes, às suas cônjuges e parceiras e tudo mais. A gente está falando de um recorte de gênero, mas a gente não tem como deixar fora desse episódio um recorte social. Porque, de fato, é custoso, é um alto investimento, né? Assim como tudo, né? A gente tem no Brasil discussões ainda do custo do absorvente, onde muitas mulheres não têm acesso, né? E nós estamos falando de reprodução assistida, onde tem um alto custo. Primeiro, para as pessoas compreenderem, foi mais caro do que é hoje e há projeção de ainda se tornar menos caro no futuro? Bom, perfeito. Assim, eu acho que a acessibilidade ao tratamento de reprodução hoje é muito menor do que deveria ser, porque a demanda é muito grande, tá?
mas realmente o custo é um fator impactante, tá? Então, assim, o tratamento de reprodução já foi mais caro por uma questão de inovação da tecnologia, mas hoje em dia ainda é muito caro, tá? Então, assim, baratear, não sei se eu usaria muito essa palavra, mas tentar diminuir ou otimizar o custo de um investimento para um tratamento de reprodução, sem dúvida, deve ser um objetivo. E quais Tá? são os fatores, tanto de políticas públicas, de intervenção tecnológica, inteligência artificial, enfim, quais são os fatores que poderiam ser melhorados para tornar esse tratamento acessível? Bom, hoje em dia o governo brasileiro ele só custeia um tratamento de reprodução para as pacientes portadoras de câncer. E até para as pacientes portadoras de câncer não é tão fácil assim. Porque, digamos que a paciente faça um diagnóstico de câncer, ela vai ter uma média de 2 a 3 semanas antes de começar o tratamento quimioterápico ou radioterápico. E a gente sabe que depois desse tratamento existe um impacto na capacidade reprodutiva. Essa paciente, se ela for esperar para entrar com uma petição, uma liminar, liberação, receber o dinheiro para pagar, ela já perdeu o time. Então, o que essas pacientes fazem? Elas procuram atendimento, elas custeiam. Esperando um dia, Não, talvez. elas até conseguem, elas entram com a liminar, elas conseguem esse reembolso Esperando o depois. reembolso. Mas assim, eu acho que uma técnica, uma ferramenta que a gente poderia ter é abranger essa indicação, incluir mais opções de doenças nesse rol de Sim. financiamento pelo governo. Então, assim, as mulheres com endometriose, por exemplo, vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado. Então, assim, a gente sabe que 50% das mulheres com endometriose podem ter algum grau de infertilidade. E aí você pensa nessa mulher inserida no mercado de trabalho, solteira, e às vezes ela nem sabe que ela pode ter esse prejuízo. Então, essa é uma patologia que poderia. A insuficiência ovariana prematura, por exemplo. Exato, como climatério prematuro. Como climatério prematuro, que é exatamente isso. Exato. Então, assim, eu acho que a primeira ferramenta é, sim, a gente incluir outras doenças nesse manejo, ou então fazer com alguns países da Europa que dão para paciente, por exemplo, todas as mulheres têm direito a 3 tratamentos de reprodução ao longo da vida, tanto para congelar quanto para fertilizar. Outras situações, eu acho que, assim, a gente está inovando medicação, inovando tecnologia. Então, assim, hoje a inteligência artificial é, talvez, um dos cargos-chefes de todos os nossos congressos de reprodução. Uhum. Então, em que você pode inserir a inteligência artificial no método de desenvolvimento do embrião, manipulação, Monitoramento. monitoramento. Então, assim, esses ainda são ferramentas caras. Então, a ideia é que, no futuro, essas ferramentas barateiem esses custos. E, assim, existe uma questão individual do médico também, tá? Eu acho, assim, dependendo do seu nível de status, hoje em dia existem vários programas de FIV baixo custo, tá? Eu até faço parte de um, em que a gente tenta otimizar de acordo com a realidade daquela paciente, mas é sempre importante que, independente de você baratear ou não um custo, você precisa dividir isso com a paciente. Então, a gente nunca vai baratear um custo em tempo de ser prejudicial para ela, mas a gente vai otimizar para que ela faça. Exato. Agora, isso tem uma coisa interessante, né? Porque o país tem tantos custos com tantas coisas, com tantas doenças, e eu fico pensando qual é o ganho para a sociedade em ter cada vez mais nascimentos. A gente está vendo um aumento da longevidade do brasileiro, né? O último censo do IBGE, que está bem retrógrado, bem atrasado, mas apontava 78 anos, e aí a gente já vê algumas pesquisas apontando para 87 anos. Nós estamos tendo menos filhos e mais pets, né? Vamos ser bem sinceros. E assim, um país que vai envelhecendo e não tendo mais nascimentos, como o Japão, por exemplo, que enfrenta vários problemas socioeconômicos, isso é muito grave. Então, na verdade, não é só uma questão de custeio, é uma questão de investimento na longevidade de uma nação. Há essas discussões mais políticas, mais antropológicas e sociais a respeito da reprodução? Sim, há bastante, e eu acho que isso vai focar também muito nessa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, assim, hoje em dia as mulheres estão muito mais inseridas, muito mais empoderadas, elas adiam de fato a maternidade, e isso pode gerar um problema demográfico no futuro. Não agora, talvez daqui dos 5 anos, mas daqui a 10, 20 anos. Se a gente olhar as mulheres da faixa etária de 40 a 50, eu te conto nos dedos, acho que foram orientadas da capacidade reprodutiva há 5, 10 anos atrás. Eu nunca recebi, Perfeito. acho que, olha que eu vou à consulta regularmente, eu nunca tive orientação de que a partir dos meus 13 anos de idade, eu já vou tendo perda de reprodução
né? Então, assim, eu achei muito interessante porque nem climatério é discutido, Não é. né? Nem a capacidade reprodutiva. E aí vem outra pergunta. Quando a gente fala dos cargos de liderança no Brasil, nós mulheres ocupamos menos de 40%, mas já é uma evolução. Se a gente olhar para 10 anos atrás, o crescimento e tende a ser maior. E quando a gente fala dos homens, eles ocupam mais de 60% dos cargos de liderança. Mas o fato é que a mulher que quando está no auge do cargo da liderança é quando ela está no auge da discussão dessa maternidade. E aí, como é que fica, né, esse debate, esse pró e contra? Na sua consulta, você ajuda, você atua também como uma consultora de carreira, de alguma maneira? Porque também tem que ter renúncia. Eu fico vendo que nós mulheres temos dificuldade de fazer algumas renúncias. Como é que você vê isso? Bom, eu falo que a ginecologista é uma espécie de psicóloga também, tá? Então, assim, a gente vai lidar com várias aflições. Então, assim, eu sei tudo da vida dos meus pacientes. Eu sei da relação com o marido, eu sei dos desejos internos, dos desejos externos, do qual que é a programação do trabalho. Eu tenho muita paciente, por exemplo, do mercado financeiro, tá? Então, assim, a gente faz um planejamento. Eu gosto de fazer uma estratégia de tratamento. Olha, nessa situação que você está agora, o ideal seria você já engravidar, porque você tem alguma patologia que está diminuindo a sua capacidade reprodutiva. Mariana, não dá. Perfeito, vamos para a opção 2. Então, vamos congelar. Eu ia sair dessa consulta desesperada de ansiedade. Não, mas eu posso falar que não. Eu gosto que elas vão envolvendo, e quando você sabe da realidade, quando você participa da decisão, esse acolhimento, eu falo, mas você vai para casa, você vai refletir, você vai me mandar todas as dúvidas que você tiver e a gente vai traçar o melhor plano que encaixa para você ou para vocês, tá? Então, assim, eu falo sobre isso e você ter a opção do conhecimento e ter a opção da sua escolha, porque é isso. A mulher hoje, ela chega no mercado de trabalho bem inserida, pelo menos acima de 30, tá? Exato. Dificilmente abaixo. Mas, assim, 35, independência econômica, 7, independência 8. Cognitiva. E ela já está, assim, no ponto quase final da fase reprodutiva. Então, é um dilema muito grande. E eu falo, a reprodução, a técnica de congelamento, ela não veio para te criar ansiedade. Mari, mas eu nem sei se eu quero ter filho no futuro. Perfeito, então congela. Congela, porque lá no futuro, quando você tiver 42, 41, você vai falar, nossa, realmente eu não quero. Perfeito. Descongela, doa para pesquisa, descarta, faz o que você quiser. Mas ter a opção, tanto na hora que você sabe da sua opção ali do diagnóstico, do planejamento, quanto lá na frente. Eu tenho uma amiga minha que congelou por 2 razões. Primeiro, o histórico de câncer da família, embora ela não tenha nenhum diagnóstico, mas já uma ameaça genética eminente. E também ela estava tendo realmente promoções a cada 2 anos e hoje atingiu o papel de CEO da organização. E está lá. Ela fala assim, eu sei que meus óvulos estão lá congelados, isso me traz paz. A qualquer momento eu posso tomar uma decisão. Eu acho que dar à mulher poder de decisão, do não e do sim. Eu acho que isso é pertencimento, né? O poder de veto, o poder de voz. Eu falo e eu gosto muito de quando eu atendo uma paciente minha, eu sou muito acolhedora. Talvez seja um perfil meu, talvez nem todo médico seja assim, talvez tenha paciente que não goste, mas eu sempre divido experiências próprias de outros pacientes, lógico, respeitando o sigilo, mas eu falo para as minhas pacientes que quando eu congelei meus óvulos com 32, talvez eu tenha experimentado uma das melhores sensações da vida. Na época que eu congelei, eu era solteira. Eu sempre tive sonho de ter uma família grande, aí depois eu perdi esse sonho, depois eu foquei na residência, 30 mil residências e pós e tudo. E aí hoje eu olho e falo, gente, mas é um peso. E é um peso que quando você entra, é promovida no trabalho, é um peso que quando você encontra um parceiro, porque assim, encontrar um parceiro hoje em dia já é difícil. Já é difícil. Que queira a mesma coisa com você. E outra coisa, você vai ter filho com uma pessoa que talvez não tenha um perfil, que eu tenho muita paciente, que às vezes a gente tem que ter filho, a gente tem que fazer alguma coisa, e aquela pessoa não é o perfil, sabe? Do que você queria. Eu tenho algumas pacientes minhas que são maternidade dependente. Eu falo que é uma carreira difícil. Eu sei que hoje em dia a gente tem pai que não acompanha, que é ausente, tem responsabilidade afetiva. Perfeito. Mas quando você escolhe ser mãe independente... Já é uma decisão da solidão, é uma decisão. Né? Exato. Então, assim, eu tenho amigas minhas que são, talvez para mim, Mariana, e eu me coloco isso para meus pacientes. Mari, mas o que você faria se fosse você? Falo, olha, de repente, para mim,
Não funciona. Mas isso, eu indico ovodoação, ovorecepção, maternidade independente, se aquilo for o perfil, cada um tem o seu perfil. Então, assim, a gente precisa entender que essa ferramenta é muito boa, essa ferramenta nos agrega, essa ferramenta tem que nos dar tranquilidade. Eu tenho paciente minha ansiosa, o pessoal do mercado financeiro, né, lidar com esse nível de estresse alto, que fala, Mari, tá bom, congelei 18, será que eu vou conseguir? Mas será que não tem que congelar 25? Ah, eu acho que eu quero congelar 40, vai que eu quero ter 5 filhos. E eu falo, calma. É uma pergunta bem assim, que eu acho que como eu nunca tive essa possibilidade de perguntar isso ao meu médico, com quantos óvulos nós nascemos? Olha, vamos lá. Quando a gente... Sexo feminino na barriga da nossa mãe, cerca de 7 semanas de gestação, você vai ter uma média de 5 a 6 milhões de folículos. Eu gosto de fazer essa analogia que o folículo é a casa do óvulo, tá? Então, o óvulo é a nossa célula germinativa, o espermatozoide é a célula germinativa masculina, e a gente tem lá nossos folículos. Então, beleza, 7 semanas, 5 a 6 milhões. Nascemos, 9 meses nascemos, 3 a 4. Perfeito? Jesus! Primeira menstruação, 1 milhão, 2 milhões. Nossa, é escalável. A perda não, é uma queda, pior do que a Bolsa de São Paulo. É um Grand Canyon, assim, você se joga de cabeça pro chão. Então, uma mulher com 30 anos, ela tá com quantos? A gente não consegue ter essa média direto da idade pelo fator seguinte. Quando a mulher menstrua pela primeira vez, ela vai ter ali o montante que ela tem para começar. Não é uma regra absoluta. Você pode, por exemplo, ter começado com 3 milhões, eu posso ter começado com 500 mil, tá? O que acontece é que todo mês, independente se ela usa métodos contraceptivos ou não, ela faz um recrutamento de cerca de 1.000 folículos, tá? Desses 1.000 folículos, a maioria não serve para nada. Esse momento da consulta é dramático. Porque a mulher... É o joio do trigo. O joio do trigo. A mulher fala assim, meu Deus, eu nunca vou engravidar, Mariana. Mas é verdade. De 1.000 folículos por mês, a gente trabalha com uma faixa de 1 a 2%. Nossa. Que são os óvulos, folículos melhores, que têm chance de fazer um bom óvulo para ser ovulado. Minha avó, então, seria um case de sucesso. Maravilhosa. Mas meu avô qual a idade que ela começou? Minha avó casou aos 13 anos, Perfeito. deve ter engravidado aos 14. Maravilhosa. E meu avô, ele teve mais de 50 filhos. Perfeito. Então, ela estava no auge da vida reprodutiva dela. Então, ela pode ter começado com 500 mil. Aí a gente tem um tabu social, né? Porque a gente considera 13, 14 anos, de fato, uma pré-adolescente. A gente antigamente se casava aos 13. A gente tem várias culturas judaicas também, onde a gente inicia o casamento muito precocemente, né? Mas no Brasil, não. E aí eu queria até te fazer essa pergunta também, porque eu tenho um casal de amigos que não podem ter filhos, em função da sua escolha religiosa, não optaram pela reprodução assistida. Existem muitos tabus no Brasil ou de forma mundial a respeito de buscar e entender que não é uma questão ética, que não é uma questão de Deus, por exemplo. Você também se depara com essa conversa? Olha, isso é muito mais comum do que você imagina, tá? Talvez os judeus hoje aqui, pra gente brasileiro, tem uma população judaica muito grande aqui, a gente até consiga ter um pouco mais de contato com pessoas que passam por isso. Existem vários tipos, né? Eu não entendo bem totalmente o judaísmo, mas existem vários tipos de judaísmo em que tem gente que é liberada para fazer a fertilização, tem gente que não é. Tá? Então, assim, quando é liberado, o rabino vai indicar aquele grupo, aquela família consegue e tal. Então, assim, a questão religiosa é um tabu, tá? E eu falo que a questão de etnia, de raça, também é um tabu, no sentido de que tem populações que preterem um sexo a outro. Então, assim, isso é muito grave, né? Para você pensar que usam o tratamento de reprodução para selecionar gênero. Então, assim, o gênero também, Total, raça. Então, assim, você vê, por exemplo, os ciganos. Os ciganos preferem filhas homens. Porque homem passa o nome. Homem perpetua a família. Mulher, não. E tem que ser respeitado de alguma maneira essas culturas, porque não adianta transgredir culturalmente, senão vai ser mais uma barreira, não vai ser? Totalmente. Eu acho, assim, quando eu tenho um casal que ele não pode, por questões religiosas, fazer a fertilização in vitro, eu divido em termos de chances de sucesso com um tratamento e com outro, mas é uma opção deles. Jamais você vai obrigar, jamais você vai intimidar uma pessoa porque ela tem as questões dela, sejam religiosas, sejam de raça. Existe só um problema na reprodução, é que tem algumas jurisprudências, algumas leis nossas, normas que a gente precisa respeitar. Então, por exemplo, no caso de uma população que pretere um sexo, isso teoricamente não pode.
Ah, entendi. Não pode. Uma coisa é eu ter um casal, por exemplo, que forma um casal de embriões, é um homem e uma mulher, tá? E eles são embriões de boa qualidade, os dois são ótimos, os dois estão ranqueados no ranking de inteligência artificial. A menina ganhou, mas o homem tá ali muito perto. O casal pode dar a opção de falar, olha, Mari, a gente queria transferir um menino e depois a gente transfere a menina, porque a gente imaginou, eu já comprei coisa. É o problema dele. Uma coisa é eu, por exemplo, chegar e eu ter 5 meninas e a pessoa falar, não, eu não quero Eu quero transferir nada, descartar quero tudo descartar isso. tudo. Entendeu? Ou eu não quero nenhum menino, eu quero só menina. Então, assim, essa decisão, por isso que a gente fala na lei, na jurisprudência, você não pode escolher o sexo. E muita paciente vem no consultório e fala, Mari, mas gente, eu vi que não pode escolher o sexo. Não é isso. Eu divido isso. No fim das contas, você vai poder ali articular dentro do que você quer, mas não com esse preterimento, essa coisa de exclusão, essa coisa de manipulação. Isso a gente realmente não faz e não pode. Quando a gente fala para o mundo das organizações, aí trazendo um pouquinho da polêmica do que eu li a respeito dos comentários nos posts, o quanto que as organizações estão oferecendo como benefício, como apoio e entendimento e clareza da importância da reprodução, de termos uma sociedade sustentável e tudo mais, ou o quanto que a empresa está se aproveitando de saber que essa mulher não vai ter filhos, não vai atrapalhar a vida corporativa e eu te dou um benefício para lá na frente você pensar nisso, mas antes eu tenho a sua alma, eu tenho o seu resultado, o seu cérebro totalmente disponível. É vender a alma ao diabo, mais ou menos. Eu vi até comentários a respeito disso. O que você pensa e como que a gente pode desconstruir, não permitir que isso siga para essa direção? Bom, eu acho, assim, que essa é uma pergunta que eu queria muito ter uma resposta maravilhosa. Mas eu acho que é uma corda bamba, tá? Eu acho que a gente vai pensar que as pessoas têm boa índole, que as empresas são corporativas e estão tentando investir no seu funcionário, dar as melhores ferramentas, mas até que certo ponto ele não quer adiar um pouquinho essa maternidade que vai ser prejudicial. Então eu acho que é tudo como a gente vai encarar, como a gente vai ler essa ferramenta. Então eu falo para as minhas pacientes, não pensa nisso, não faz isso. Aproveita o que você pode. Tá, agora, mas na hora que você quiser engravidar, você tem que engravidar. Na hora que você quiser parar, você tem que parar. Então, assim, usa a ferramenta de sucesso e eu acho que as empresas parceiras são aquelas que dão licenças prolongadas, Há um auxílio, conjunto, né? que a mãe tá amamentando, pode ir lá, tem uma sala para extrair leite, para amamentar, a babá faltou, eu posso levar meu filho para o trabalho como uma situação de última hora, que dão apoios do tipo, olha, a gente vai ter uma promoção, isso não vai atrapalhar porque você está engravidando. Então, assim, as empresas, eu sempre olho o copo meio cheio, tá? Sim. Tem gente que vai olhar o copo vazio, casar com o diabo, como é que você falou? Vender a alma Vender a pro alma pro diabo. Eu falo para os pacientes, não ficam pensando nisso, tá? Usa aquela ferramenta Mas para existe essa você. discussão. Totalmente, Existe. totalmente. E eu passo que eu também penso sobre isso, tá? A lei garante, por exemplo, a mulher foi desligada ou o homem foi desligado, eu estou com meus óvulos congelados, eu preciso, porque eu vi várias maneiras, a empresa tem alguns critérios, né? De financiar 75%, por exemplo, a mulher entra com o colaborador entra com 25%. Eu vi casos que custeiam 100%. Eu vi casos que custeiam 3 tentativas. E eu vi casos também que, mesmo após o desligamento, a empresa continua colocando isso numa linha de manutenção. Você vê casos diferentes? Sim, são casos diferentes, porque, na verdade, não existe uma jurisprudência única. Então, cada empresa normalmente é privada ou estatal. Então, ela vai ter as organizações dela. Então, você assina o contrato da empresa com as normas. Então, é isso. Você pode ser desligado e você ter a manutenção, a semestralidade dos seus óvulos e embriões mantida. E, ao mesmo tempo, não. Dali em diante, se você for desligado, você vai ter o custeio total do seu tratamento. Eu tenho empresas que custeiam 70% e as pacientes pagam 30%. E eu tenho empresas também que dão uma cota lifetime. É uma cota lifetime. Então, por exemplo, um funcionário, ele está casado, ótimo, e ele tem uma cota lifetime de $50 mil, tá?
E aí, assim, você vai fazer um tratamento, 2, 3, enquanto aquilo ali, ele pode gastar com tratamento de O reprodução banco de reserva dele. à vontade. Digamos que, sei lá, ele se separe, tem alguma outra situação, ele continua com o benefício e ele usa o resto do benefício, de repente, para uma outra parceira. Então, assim, tem empresas e empresas, tem normas e normas, isso é muito individual. Então, essa empresa, por exemplo, de 70% que eu trabalhei com a minha paciente, enquanto ela tiver tudo pago, depois não, tá? Existem algumas situações que você consegue passar um pouco na lei quando essa preservação é feita, por exemplo, para câncer, tá? Porque, por exemplo, câncer, ela pode ter, de repente, feito tudo pela empresa, porque, enfim, ela está com câncer, mas ela é do mundo corporativo, ela tem esse benefício, e aí ela foi desligada por outros motivos. Ela consegue a manutenção do congelamento de câncer pelo governo. Tá? O que eu vi e é também, sempre câncer. O que eu vi também que, infelizmente, as empresas estão fazendo dissociado ao plano médico. Então, acaba sendo uma outra ferramenta. Totalmente. Né? Independente. Exatamente. Aí eu vi que alguns analistas colocaram que traria para a mulher muito mais segurança e mais garantia se fosse vinculado, se a ANS abarcasse isso. Não, assim, olha, são sonhos, né? Sim, sonhos. Utopias ou sonhos? Utopias. Assim, porque isso sei. encareceria muito a sinistralidade de um convênio médico, o convênio não né? tem o menor interesse. O menor. Então, assim, o convênio, eu como médica que opero, que tenho muita coisa com convênio, o convênio ele faz o que é necessário. O mínimo necessário pela lei. Então, se a paciente tem direito àquilo, ele vai cumprir. Às vezes ele cria umas dificuldades, tá? Barreiras. Mas assim, não tá no rol da ANS, ele não vai lutar por isso mas nunca. Até porque para ele não é interessante. Então assim, o mundo ideal seria assim. Só que eu acho também que a gente tem que voltar a essa discussão para tentar entender que a gente tem um sistema hoje de saúde diferente do mundo, tá? Então, assim, a gente, hoje em dia, o brasileiro, ele tem acesso a plano de saúde, por exemplo, o americano não tem. Não, sim, entendeu? Países então, assim, muitas, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo do estado que você tá, você tem direito a tratamento de reprodução, como outros você não tem, entendeu? Então, assim, a gente tem uma saúde que tem seus prós e contras, a gente tem um SUS que, independente de qualquer coisa, pode funcionar muito bem, a gente tem acesso à rede privada, mas para reprodução, eu tenho paciente que me pergunta, Mari, se a gente botar alguma coisa que o convênio não reembolsa? Não reembolsa. Não reembolsa, tá? E assim, até câncer, tem algumas situações de que o governo manda o plano pagar o tratamento de câncer, entendeu? Da reprodução. Sim, porque do tipo assim, olha, eu posso pagar, mas essa paciente paga convênio. Então, vamos dividir aqui meio a meio. Sim, o plano paga uma parte e eu pago outra, entendeu? Exatamente. Meu pai tem uma comorbidade e quando ele fala que tem convênio lá no SUS, pensa, então o seu convênio faz isso. E, na verdade, ele tem o direito, só que eles contam uma história dificultando o processo. Eu queria começar a caminhar para o nosso final, porque o que eu achei mais interessante da sua conversa é que eu acredito que nós, brasileiros, não temos a cultura de planejamento familiar. Eu acho que, para mim, o que ficou mais forte é que, para estar com você numa consulta, o objetivo não precisa ser necessariamente a questão da fertilização assistida, mas sentar e conversar com um profissional, eu quero fazer um planejamento familiar. Eu acho que tem culturas americanas que trazem isso já na escola, na família discute sobre isso, as culturas falam sobre isso, mas nós não falamos de planejamento familiar. Então, se eu quero começar, não é mais o meu caso, tá, gente? Só para explicar que eu já não tenho mais como planejar, tem que ser por adoção ou por inclusão, ou por fusão familiar. Mas a partir de que idade, a partir de que profissional a mulher ou o homem pode começar a falar, eu quero pensar no meu planejamento familiar? Bom, eu acho que o ginecologista para mulher, com certeza. Lembra que eu falei para você que você é de uma geração que você não foi orientada? Sim. Graças a Deus, hoje em dia, eu vejo, assim, pelos meus colegas, independente se fazem reprodução ou não, esse tema, ele é abordado. Mas tá? é porque é a sua geração de médicos. Perfeito, mas é isso. A minha geração de médicos... A gente tá numa geração que daqui
pra frente, todo mundo que tá vindo já vai vir com essa cabeça de planejamento, tá? E eu falo que o planejamento pode funcionar para umas pessoas e pode gerar ansiedade para outras. Mas a gente aborda sobre isso, sobre chance de sucesso. E uma das coisas que, por exemplo, eu faço e que alguns colegas fazem é eventuais mapeamentos da capacidade reprodutiva. Então, por exemplo, eu falo que acima de 30 anos, eu falo para minha paciente, por exemplo, quando ela escolhe colocar um DIU que dura 5, eu falo para ela, mas deixa eu te falar uma coisa, vamos tentar, de repente, pensar, você tá solteira, você vai tirar esse DIU com 35, você pode tirar antes. Você não pensou, vamos fazer um mapeamento da tua reserva? Vamos ver como é que você tá? Tá bom, Mari? Não, tá tudo bem. Mari, 32, vamos ver de novo? Ih, tá começando a cair. Poxa, vamos congelar? Vamos ter essa opção? Me dá essa opção de eu congelar? Então, isso a gente faz habitualmente acima de 30 anos. Eu faço em menos de 30 anos quando eu identifico algum fator de risco. Sim. Uma endometriose profunda que eu operei, eu tenho uma paciente de 27 que já tinha baixa reserva. Indiquei congelamento já com 27 anos. Mas antes de 30 anos, eu acho que é uma questão se você identificar uma insuficiência ovariana prematura, algum sinal de baixa reserva, mas fora isso, 30, eu falo que de 30 a 35. Mas aí também, eu vejo umas pacientes que chegam, e eu até gravei um vídeo no meu Instagram profissional, porque eu falei assim, olha, não existe uma idade assim que você fale, nossa, eu já passei da faixa etária de fazer. Existe, lógico, com 50 anos a gente fala que é a idade ou numa menopausa, mas eu falo, você tem 37 anos? Vamos congelar, vamos fazer a fertilização. Não é porque você perdeu sua janela-alvo ideal, talvez... Que seu sonho precisa ser Não, cancelado. exato, porque talvez com 37, o que isso vai gerar pra gente? De repente, em vez de fazer um ciclo, vai ter que fazer 2, vai ter que fazer 3. Mas você tem essa opção. Então, quando a paciente lidar com uma frustração de chegar numa consulta e falar, meu Deus, a minha capacidade reprodutiva acabou, não, eu falo, para, reflete, pensa, porque você ainda tem chance. Eu trabalho enquanto você ainda tem chance. Depois que você perde a sua chance por um esgotamento, por uma menopausa, um climatério, as minhas chances são outras. Eu vou te oferecer outras ferramentas. Não, eu acho que você devolve... Acho que uma coisa que eu estava conversando com a Cecília sobre isso. Cocriar junto com o paciente não é você a autoridade máxima e essa pessoa é submissa à sua autoridade. Não. Vamos pensar juntas, né, da melhor maneira que funcione para você. Acho que uma coisa que também, para a gente aproveitar aqui, eu sei que grande parte das organizações, até porque eu tenho clientes que são as empresas, não poderiam ofertar esse benefício, porque ele é custoso. Mas olha só que interessante, talvez você possa ofertar um programa de planejamento familiar, trazer palestras, trazer médicos, trazer profissionais, trazer esse assunto para a mesa para que as pessoas possam fazer planejamentos das suas vidas. A gente não sabe se planejar financeiramente. A gente tem uma deficiência de planejamento. Nós temos uma cultura que sequestra. Nós somos muito assim, reativos, criativos. Nós somos, o brasileiro vai ser descoberto pela NASA, porque a gente é muito bom no improviso. Mas se a gente puder se antecipar a fatores da vida e planejar para isso, é o melhor caminho. Eu acho que esse é o melhor ganho que as organizações... Eu acho, concordo, e eu acho assim, ela não é obrigada a pagar, é um tratamento custoso, que bom que algumas conseguem, fico muito feliz, mas ela pode inserir essa mulher, reinserir. Ela pode fazer o acompanhamento de planejamento, ela pode acolher essa mulher quando ela nasceu, neném, ela pode aumentar a licença maternidade, ela pode dar uma licença paternidade gente, maior. exato. 5 dias? Que 30 Não, dias no mínimo. Para ele, tá? nas 5 dias, ele vai fazer o quê? Ele não está nem antenando E eu tenho muito marido que fala acontecendo. assim, ai, doutora, eu não ajudo à noite porque eu trabalho de manhã, né? Legal. Então, assim, isso são ferramentas. Agregar o aleitamento materno. Então, ferramentas para aleitamento materno, para ajudar a mulher a cuidar do filho quando tem um segundo filho, quando tem babá, quando não tem quem ajude. Isso não trazer... Assim, eu lembro que eu achei que eu estava grávida na minha licença maternidade. E meu maior desespero não era falar para o marido. Era para falar para a empresa. Para minha chefe. Eu falei assim, como é que eu vou contar para minha chefe que eu vou voltar grávida? Então, assim... Existem piadas. E eu acho, sabe uma coisa assim, eu falei num outro podcast, eu vejo mulheres não tendo empatia Apoio com outras mulheres. Às vezes o homem não apoiar, não que está certo, mas o homem não apoiar, meio que a gente está preparada pela falta de apoio masculino, culturalmente no nosso país. Mas eu vejo que mulheres que decidiram não ter a maternidade
geralmente não oferecem Não. apoio para mulheres que decidiram. Eu acho que essa cultura ela tem que ser empregada, independente se a empresa vai custear ou não. Então, a orientação, o planejamento, o acolhimento, a instrução das outras pessoas que estão trabalhando junto. Nossa, eu me lembro quando eu era mais nova que falava, engravidou de novo, né? Mas sem noção. Uma sem noção. Oi, amor. Pelo amor de Deus, que é isso? Ouvi então, muito. assim, essas ferramentas de ajuda, talvez a empresa não custeie, mas a paciente... E assim, eu falo se eu pudesse ter uma reunião com a empresa, eu falaria, a tua paciente, o seu empregado, ele vai trabalhar muito mais feliz e vai entregar muito mais, vai ter uma performance muito melhor, sabendo que ele trabalha numa empresa que ele admira. Uma empresa que dá Com certeza, que me benefícios, dá que dá paz, que dá insumos para que eu melhore, porque que tenha uma visão mais geral. Mas essa é a visão sistêmica, né? A empresa, ela recebe o seu colaborador vindo de uma sociedade. Se essa sociedade é funcional, cada vez mais funcional vai ser essa pessoa. Se a sociedade é disfuncional, famílias disfuncionais, sonhos disfuncionais, eu vou ter uma pessoa disfuncional. Ele está ali trabalhando de corpo presente, mas ele está com a cabeça... Imagina, de fato, eu me coloquei nesse lugar. Eu sabia que aos 30 anos... Olha, você precisa tomar uma decisão que precisa ser tomada em 5, 6 anos. E eu pensando, caramba, acabei de saber que eu estou prestes a me tornar líder, diretora, vice-presidência, ou então vão me encaminhar para um outro país, que também acontece, né, expatriados também, e lá eu não vou ter esse recurso, não vou ter a médica da minha confiança. E aí essa mulher está com a cabeça dividida. Ela não está com atenção plena para a produtividade. Então, olha a importância. Então, acho que para a gente fechar aqui, tragam esse assunto para a mesa, levem a doutora Mariana Bittencourt para a sua organização, para orientar a sua equipe de saúde ocupacional, levar esse tema para uma CIPA, né? A gente fala muito de prevenção à saúde e tudo mais. Outubro Rosa, a gente fala tanto do câncer, mas aproveitem para falar de saúde. Não falem de doença, falem de promoção à vida, né? Prevenção. Acho que é isso. Eu acho que outras pautas ganham muito mais espaço e são pautas que não são relevantes. Então, eu acho que foi um grande ganho. Eu aprendi muito. Eu vou ser uma promotora do seu trabalho. Perfeito. E vou promover também a questão da importância do planejamento familiar. Doutora Mariana, eu queria muito agradecer. Para a gente fechar aqui, o que você não deixa de recomendar para suas pacientes, para os seus pacientes? Olha, Fê, eu queria agradecer muito. Eu não tive essa oportunidade antes de falar e eu falo para as minhas pacientes queridas e as que ainda não são e que têm outros médicos excelentes acompanhando, se informem, se deem a capacidade de entender do assunto, se planejar e ter opções. Então, assim, a gente precisa espalhar essa informação, a gente precisa agregar essas pessoas, a gente precisa dar esse informe e acolher. Assim, trazer luz. Trazer luz. Eu falo, vamos lá, vamos trabalhar com o que a gente tem e vamos seguir em frente. E para poder ter acesso a informações de qualidade, com curadoria, como é que as pessoas podem te encontrar? Bom, eu tenho um Instagram profissional, que é DRA, de doutora Mariana Bittencourt. Eu tento trazer um pouquinho do meu dia a dia de reprodução, de endometriose, e eu trago bastante vídeos explicativos e estou super acessível aí, se alguém tiver alguma dúvida específica. Eu interajo bastante com os meus pacientes e tenho uma agenda aí que eu atendo. E é uma carioca que atende em São Paulo, Totalmente em São Paulo. Eu atendo ainda uma vez por mês no Rio, mas meu coração já está virando muito paulista. Que estranho, muito estranho. Muito estranho. Muitos cariocas estão se convertendo a São Paulo. Mas eu gosto muito do que São Paulo me entrega da vida profissional. Então, eu trabalho com muito prazer. Eu falo pro meu noivo, um dia eu quero fazer só medicina por amor, sabe? Então, assim, eu não quero ter aquele peso financeiro, mas, assim, eu adoro, entendeu? Eu adoro, eu vibro com elas, eu divido as minhas experiências com elas. Eu imagino que você faz, eu não sei, se eu fico me colocando no seu lugar. Você, de alguma maneira, participa da fecundação, né? Você, não sei, não é pai, não é mãe, mas é uma madrinha, é uma fada madrinha, é um agente de fecundação, né? Acho que deve ser incrível isso. Eu sou muito realizada com a minha profissão e quando eu me formei, eu desenhei esse caminho. E eu queria esse caminho, eu queria pegar ela do início, eu queria acolher, eu queria planejar, eu queria resolver cirurgicamente se precisar, eu queria fazer o planejamento reprodutivo e eu ainda faço obstetrícia, então eu ainda trago esses bebês ao mundo quando eles são planejados.
Mas é muito gratificante, assim, essa Olha, trajetória. se eu pudesse voltar 10 anos no tempo, eu estaria numa consulta com você já amanhã. Fico muito feliz. Então, eu queria muito te agradecer. Eu que Você está aqui agradeço. no Pensar Muda Tudo. Eu espero que a gente possa um dia fazer um outro episódio só para falar de planejamento familiar. Com Eu certeza. acho que é um tema extremamente importante, não só para as organizações, mas para a vida das pessoas. Não, eu fico muito feliz, muito grata. Obrigada, pode me convidar sempre. Eu adoro e eu agradeço muito a oportunidade. Trazer na mesa um dia você, Cecília e Juan. Ah, imagina! Ia ser maravilhoso. Obrigada, gente. agradeço. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.